Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui na área. No vídeo de hoje nós vamos resolver a prova versão geral de 2017 da Universidade Estadual do Amazonas. Se você, meu querido aluno, é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar os vídeos. A gente sabe que materiais aqui na internet, no YouTube, que falem sobre a prova da UEA são muito raros. E eu estou aqui com vocês resolvendo as questões de química das provas anteriores, então vamos ajudar na divulgação do canal. É bem fácil, galera, é só pegar e compartilhar nos seus grupos, deixar o like no vídeo também, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e a gente vai estar em breve resolvendo as provas também de 2016, 2015 e vamos embora. Hoje vamos pegar a versão geral de 2017, questão de número 73, para começar. O enunciado diz o seguinte: constituem um fenômeno físico e um fenômeno químico. Bom, primeiramente, a gente sabe que o fenômeno físico é aquele que não altera a composição química das substâncias. Então, exemplos: quando você rasga papel, você não altera a composição do papel. Quando a água congela, você não altera a composição química da água, ela continua sendo H2O. Então, existem algumas coisas que a gente faz na matéria, algumas modificações que não mudam a natureza dela. Essas modificações são fenômenos físicos. Agora, do contrário, quando você faz uma intervenção na matéria, que você muda as características dela, muda a composição química dela, aí a gente está falando de um fenômeno químico. Então, por exemplo, ao invés de rasgar o papel, que é fenômeno físico, quando você queima papel, é um fenômeno químico. A digestão dos alimentos é um fenômeno químico, ocorrem várias reações químicas no nosso organismo para acontecer a digestão e assim por diante. Nesse caso, o que ele está falando aqui na letra A? Fotossíntese. Fotossíntese, gente, é uma reação química que envolve o gás carbônico e a água para a síntese de glicose. Então, fotossíntese é fenômeno químico. Congelamento de um peixe. Quando eu pego um peixe e congelo, eu estou pegando a água que está no peixe e estou passando ela para o estado sólido. A água estava no estado líquido, eu passo ela para o estado sólido. Isso não gera alteração na composição química do peixe nem da água. Então, congelamento de um peixe seria, então, um fenômeno físico. Beleza? Letra B, deslizamento de terra. Bom, deslizamento de terra, a terra vai cair, mas isso não necessariamente irá promover alguma reação, é simplesmente um fenômeno físico. A queda de um objeto no nosso planeta é um fenômeno físico. Filtração de uma água barrenta. Quando você filtra, você apenas separa a água do barro. Não ocorre uma reação química quando você faz uma filtração. Então, se você tem, por exemplo, água e areia, você filtra e remove a areia, não foi mediante uma reação química, foi simplesmente um filtro que atuou como uma barreira física, impedindo com que o componente sólido atravessasse os seus poros. Formação do orvalho. Orvalho, gente, para quem não sabe, é a água condensada, a água no estado gasoso quando passa para o estado líquido. O orvalho nós conseguimos observar normalmente pela manhã, quando você tem um clima mais frio e aí você olha, por exemplo, na superfície de uma folha de uma determinada planta e você vê aquelas gotículas de água que vão caindo. Aquilo ali chama-se formação de orvalho. A água que estava no estado de vapor, ela toca ali na superfície da folha que é mais fria e condensa. A formação do orvalho, ela é simplesmente uma mudança de estado físico. Toda mudança de estado físico, obviamente, é um fenômeno físico. Combustão da lenha. Gente, toda combustão, não importa qual seja, sempre vai haver uma reação química. A combustão, ela é uma reação química, então seria então um fenômeno químico. Já dá para ver então aqui, ó, fenômeno físico, fenômeno químico, a resposta estaria na letra C. Letra D, cozimento de um ovo. Galera, cozinhar um alimento de qualquer natureza vai envolver reações químicas que alteram a sua composição química. Então, cozimento de um ovo é um processo químico. Cozinhar, de um modo geral, não é só mudança de estado físico, tem reações químicas envolvidas, tá?
Tanto cozinhar quanto fritar são fenômenos químicos, porque você altera a composição de algumas substâncias presentes nesses alimentos. A letra E fala ebulição da água. Ebulição é uma passagem de estado físico. Qualquer mudança de estado físico, seja sólido para líquido, líquido para gás ou voltando, é um fenômeno físico. Derretimento de um sorvete também é uma mudança de estado físico, então simplesmente é um fenômeno físico. Beleza, galera? Confirmada a letra C? Vamos para a próxima questão de número 74. Os componentes de uma mistura homogênea formada por cloreto de sódio e água podem ser separados por... Vamos lá, galera. Ele falou, então, que você tem água e sal formando uma mistura homogênea. Isso quer dizer, então, que nós não temos corpo de fundo. Todo o sal que está presente na água está dissolvido. Métodos de separação de misturas homogêneas. Letra A, imantação? Não. A imantação ela é um método que você usa para separar misturas heterogêneas de sólidos em que pelo menos um desses componentes tem atração por ímã. Então, normalmente, quando você tem, por exemplo, areia e limalha de ferro. Limalha, para quem não sabe, são pedaços pequenos de ferro. Então, quando você aproxima o ímã da limalha de ferro, o ímã atrai essa limalha e você consegue separá-la da areia. Isso é imantação. No caso, para água e sal, nenhum dos componentes sofre atração por ímã, tá? Destilação simples, sim. A destilação simples, gente, como toda destilação, ela é um método específico para a separação de mistura homogênea. A destilação ela é um método específico para a separação de mistura homogênea. No caso da destilação simples, ela se aplica para misturas homogêneas de sólidos dissolvidos em líquidos. É o caso aí da água salgada. Nós temos também a outra destilação que eu quero comentar aqui com vocês, que é a destilação fracionada. Destilação fracionada. Lembrem-se que existem dois tipos de destilação: destilação simples e destilação fracionada. A destilação simples ela vai separar a mistura homogênea sólido-líquido, exemplo água e sal, e a destilação fracionada ela também vai separar uma mistura homogênea, só que essa mistura homogênea ela vai ser líquido-líquido, líquido misturado com outro líquido. Exemplo, água e acetona. Água e acetona você consegue separar muito bem por destilação fracionada. Ora, se é uma mistura homogênea de água e sal, então o nosso gabarito aqui de fato é a letra B. A decantação, gente, ela é um método utilizado para separação de mistura heterogênea, em que pelo menos um componente sofra a ação da gravidade, consiga decantar. Vou dar um exemplo para vocês aqui da água barrenta. A água barrenta, se você deixar em repouso, com o passar do tempo, o barro tende a decantar para o fundo do recipiente. Então, seria a decantação um método de separação de mistura heterogênea. A centrifugação, gente, ela é apenas um método que acelera a decantação. Ela também é utilizada para separação de mistura heterogênea, só que pelo um forte movimento giratório, usando a força centrífuga, você força o componente mais denso a decantar. A centrifugação ela é muito utilizada na separação dos componentes do sangue, que por sinal é uma mistura heterogênea. Quando você centrifuga, você consegue separar a parte sólida da parte líquida. E filtração simples também é um método de separação de mistura heterogênea. Quando você tem, por exemplo, a água e a areia, que aí você, através de um papel de filtro, você deixa a água passar e a areia fica retida. Então, todos os métodos que ele citou, exceto a destilação simples, são métodos para separação de misturas heterogêneas. O único que, de fato, caberia para a homogênea seria, então, a destilação simples. Vamos para a questão de número 75, que diz o seguinte: a banana é um alimento rico em potássio. Esse elemento químico está presente nessa fruta sob a forma de... Aí vem as alternativas. Ânion, cátion, átomo neutro, como é que está o potássio? Galera, vocês sabem que a prova da UEA fornece a gente uma tabela periódica. Eu projetei aqui a tabela periódica da UEA para mostrar para vocês a posição do potássio na tabela periódica. O potássio está na família 1. A família 1 ela é também chamada
de família dos metais alcalinos. Esses metais, eles são muito reativos. Eles têm um elétron na camada de valência e eles têm tendência a se combinar, formando cátions monovalentes. Um metal alcalino, quando ele sofre uma reação, ele tende a formar um íon com carga mais, visto que ao perder esse elétron de valência, ele se torna uma espécie química muito mais estável. Se você falar do potássio metálico, potássio átomo neutro, como cita aqui a letra D, lembre-se que eu falei para vocês que o potássio, assim como, por exemplo, o sódio ou até mesmo o lítio, eles são metais que são muito reativos. Se você joga, por exemplo, eles na água, ocorre uma reação violentamente isotérmica e em alguns casos pode gerar até explosões. Poxa, professor, então acho que na banana não deve ter esse potássio neutro, né? Com certeza, seria um elemento muito reativo. Quando a gente fala de potássio na natureza, o potássio se encontra na natureza na sua forma iônica, que é a forma mais estável. Como eu falei para vocês, os metais alcalinos, eles têm carga monovalente, eles têm uma carga positiva, são cátions monovalentes. Assim como, por exemplo, posso citar o sódio no cloreto de sódio, que você deve se lembrar que é o Na+ e Cl-. O sódio do cloreto de sódio é um íon superestável. Ele tem 8 elétrons na camada de valência, porque ele perdeu um elétron que ele tinha. Então, anteriormente, o sódio metálico tinha um elétron na camada de valência. Quando ele perde, ele se torna um íon estável. Então, obviamente, galera, que por conta de tudo isso, a alternativa correta dessa questão, de fato, é a letra E. Lembre-se, metais alcalinos existem na natureza não na sua forma neutra. Isso não existe. Não existe potássio metálico na natureza. Ele é muito reativo, só se ele for sintetizado artificialmente, tá? Na forma de cátion é a que a gente encontra sem dúvida nenhuma, porque é a forma mais estável. Metais não formam ânions, o que me leva a eliminar automaticamente a letra A e a letra B. E a letra C também está errada, porque aqui vocês estão vendo um cátion bivalente. Cátion bivalente seria característico dos elementos da segunda família da tabela periódica, a família dos metais alcalino-terrosos, aí sim, beleza? Mas família dos metais alcalinos, cátions monovalentes, tranquilo? Então, marcada aí a letra E para a questão de número 75. Vamos dar uma olhada agora na 76, que tem um texto que antecede para a gente resolvê-la até a 79. Leia o texto para responder as questões de 76 a 79. Iodofórmio, que é o CHI3, é uma substância utilizada como antisséptico, especialmente na odontologia, para tratamento de canais dentários. Apresenta-se como um sólido amarelo pouco solúvel em água, e aí vocês viram aí que ele deu algumas informações importantes, como por exemplo a sua solubilidade a 20 graus Celsius, 0,1 gramas por litro. Aqui a fórmula do nosso amigo, do iodofórmio, então vamos destacar aqui a fórmula dele. O iodofórmio pode ser obtido em laboratório por meio da reação química não completamente balanceada. Então essa reação que ele deu aqui não está totalmente balanceada, representada por. E aí ele deu para a gente aí a reação, beleza? Dado então essas estruturas, ele pergunta qual é a fórmula estrutural do iodofórmio. Então você tem que montar a fórmula do CHI3. Quando a gente vai montar uma fórmula estrutural, galera, normalmente nós colocamos no centro da fórmula aquela espécie química que faz mais ligações. E a quantidade de ligações depende da família da tabela periódica que o elemento se encontra. O hidrogênio, apesar de não ter família, ele faz apenas uma ligação covalente. O iodo ele é da família 17, a família dos halogênios, ele também faz uma ligação covalente normal. E o carbono, que é da família 14, esse cara ele é tetravalente. Quem lembra da química orgânica? Carbono faz 4 ligações. Então, pelo fato do carbono fazer 4 ligações, ele é o elemento central. Então, quando você vai montar a fórmula do iodofórmio, eu penso no carbono como elemento central, ele é o cara que faz mais ligações. Essa estrutura ela tem um hidrogênio e 3 iodos.
Aí você pode escolher. As 4 valências do carbono, elas são iguais. Onde você colocar o hidrogênio, onde você colocar o iodo, não importa, estarão certas da mesma forma. Então, vou colocar o hidrogênio aqui em cima e vou colocar os iodos aqui nessas extremidades. Pronto, gente. Essa é a fórmula do iodo-fórmio. E vocês estão vendo que isso aí se encontra melhor representado na letra D. Apesar do hidrogênio estar numa posição diferente, mas lembra que eu falei que as 4 valências do carbono elas são iguais. Então, na letra D, vocês observam aqui que o carbono está fazendo 4 ligações químicas. Dessas 4 ligações, 3 são com iodo e uma é com hidrogênio, correto? A letra D mostra carbono fazendo muito mais que 4 ligações, o que contraria a tetravalência do carbono. A letra E comete o mesmo erro e mostra ainda o hidrogênio fazendo uma dupla ligação com carbono. O hidrogênio não faz dupla e o carbono aqui está fazendo muito mais que 4 ligações. Essas estruturas aqui que vocês estão vendo na letra A e na letra B, essas já estão bem erradas, porque ele mostra aqui um esquema de estrutura iônica, sendo que o iodo-fórmio é um composto com ligação covalente. Você tem o hidrogênio, carbono e iodo. Carbono e iodo são ametais. Ametais entre si e ametais com hidrogênio, de um modo geral, tendem a formar a ligação covalente. Então, daí a alternativa da 76 ser a letra D, beleza? Mas ainda continua, vem a 77, que é referente ao mesmo texto. A solubilidade do iodo-fórmio em água a 20 graus expressa em porcentagem m/V é igual a quanto? Bom, ele falou na questão 77, solubilidade, certo? A gente viu que a solubilidade ela é dada nessa parte aqui do texto. A solubilidade do iodo-fórmio é 0,1 gramas por litro. Galera, o que significa 0,1 gramas por litro? Vamos lá, deixa eu alterar aqui a cor para explicar para vocês. 0,1 gramas por litro de solubilidade, isso aqui significa que você consegue dissolver no máximo 0,1 gramas do iodo-fórmio, que é o CHI3, para cada 1 litro de água, né? É solubilidade em água que ele está falando. Então, essa aqui é a quantidade de iodo-fórmio que eu consigo dissolver em 1 litro de água, 0,1 gramas por litro. Galera, quando ele fala em porcentagem m/V, vamos colocar aqui, porcentagem m/V. Porcentagem m/V, esse m ele significa massa e esse V significa volume. Toda vez que você estiver trabalhando numa questão que envolva soluções e ele pede porcentagem m/V, vou dar uma dica preciosa aqui para vocês. Essa porcentagem m/V, ela significa qual é a massa do soluto que está contida em 100 ml da solução. Repito, porcentagem m/V significa qual é a massa do soluto em gramas, quantos gramas de soluto estão contidos em cada 100 ml da sua solução. Professor, mas por que 100 ml? Por se tratar de porcentagem. Quando a gente fala em porcentagem, o todo é 100. Então, toda vez que você vê numa questão porcentagem m/V, considerando então que é uma solução aquosa, você pode fazer essa consideração de que é como se fosse a massa do soluto para cada 100 ml da solução, ou 100 ml de água, como é o caso aí da questão. Então, vocês estão ligados que para a gente resolver esse problema, eu vou ter que fazer uma adaptação desse grama por litro. Esse litro eu vou ter que transformar em ml. Como é que vai ficar então aqui, galera? Quando a gente pega o litro e transforma para ml, a gente lembra que 1 litro tem 1000 ml, certo? Então vamos aqui comigo, com muita calma, paciência e sem pressa. 0,1 gramas de CHI3 é o máximo que eu consigo dissolver em 1 litro de água. 1 litro de água são 1000 ml de água. O professor me disse que porcentagem m/V indica qual é a massa do soluto que eu preciso ter em 100 ml de água ou 100 ml da solução.
Então, vocês perceberam que eu fiz uma regra de 3 para achar qual é a solubilidade para 100 ml de água. Essa vai ser a porcentagem, a solubilidade do iodo-fórmio em porcentagem m/V. E aí vocês estão vendo aqui, galera, que quando eu multiplicar 0,1 por 100, na realidade a gente não precisa nem fazer essa conta aqui. Vocês perceberam que de 1000 para 100 houve uma divisão por 10. Então, como uma regra de 3 ela é uma proporção, se eu pegar o 0,1 e dividir por 10, eu vou encontrar aqui também o valor do x. 0,1 dividido por 10 vai dar 0,01. E isso aqui, ó, eu já posso dizer que é a porcentagem do iodo-fórmio em massa-volume. É a solubilidade dele em porcentagem massa-volume. 0,01, galera, nós vamos encontrar, então, o resultado aqui, ó, matemático, alternativa na letra A, beleza? Lembrem-se dessa porcentagem m/V, galera, porque isso cai com uma certa frequência na prova da UEA. Se você já assistiu às minhas resoluções de 2018, 2019, você vai ver que isso aí já constou também nas provas mais recentes e também nas provas mais antigas já rolou essa porcentagem m/V. Não é a primeira vez que isso aparece na prova da UEA, certamente não será a última. Tranquilo? Então, 77, temos aí a letra A como resposta. A 78, que ainda é uma questão referente ao texto, ele quer saber a porcentagem em massa de iodo no iodo-fórmio. Porcentagem em massa de iodo no iodo-fórmio. Bom, lembram mais uma vez que a fórmula do iodo-fórmio é essa aqui, ó, CHI3, beleza? O que nós vamos fazer aqui, galera? Primeira coisa, vamos calcular a massa molar do CHI3. Vamos calcular a massa molar. Massa molar do CHI3 seria a massa do carbono. Eu coloquei aqui a tabela, tá, gente? Para caso você não saiba as massas, a gente consultar. Lembrando que a massa ela fica aqui nessa parte inferior da tabela. Tá pequenininho aí, mas acho que dá para vocês enxergarem. No caso do carbono seria 12, mas eu tenho um hidrogênio. A massa do hidrogênio aqui, ó, é 1,01, mas você pode arredondar para 1. E nós temos aqui, galerinha, a massa do iodo. O iodo está na família 17 da tabela periódica, então isso significa que a massa do iodo está bem aqui, ó. Tá aqui o iodo, e aí aqui logo abaixo nós temos 127. Só que vocês estão vendo que são 3 iodos, tá? Na fórmula, 3 iodos. Então seria 3 vezes 127, beleza? Quando eu somar 12 mais 1 mais 3 vezes 127, essa massa molar, galera, vai dar 394 gramas por mol. Essa é a massa molar do iodo-fórmio, tranquilo? Aliás, vale ressaltar que aqui no canal tem playlist completa, tá, gente? Dessa parte de massa mol. Se você não entende, não sabe nem para onde vai esse assunto, não sabe calcular massa, não sabe o que é número de mols, vou deixar um card rolando aqui, depois vai lá e confere, que eu tenho certeza que é sucesso garantido. Lembrando que as videoaulas que eu gravo aqui no canal, elas são voltadas para o público que tem dificuldade com química. Então, se você é um zero à esquerda, essa playlist é perfeita para você, tá? Vamos lá então, galera. Como ele quer saber a porcentagem de iodo, o que você vai fazer? Você vai considerar que 394, que é a massa de todo o iodo-fórmio, é a massa de 1 mol, isso aqui representa 100% da substância. Como ele quer saber a porcentagem de iodo, você vai pegar a massa referente aos 3 iodos, que no caso aqui seria, galera, ó, 3 vezes 127. Se você pegar só esse 3 vezes 127, só isso aqui, galera, vai dar 381, tá? Só isso aqui vai dar 381. Então, quer dizer, de 394, que é a massa total da substância, só o iodo contribui com 381. Então, isso significa o seguinte, se 394 gramas representam 100%, 381, que é só a massa do iodo, isso aqui representa quantos por cento do todo? Aí vai ser, então, o meu X. Quando eu fizer a continha aqui, galera, o meu X vai ficar, então, 381 vezes 100
e isso aqui dividido por 394. 381 vezes 100 dividido por 394, o resultado aqui, galera, vai dar um número quebradinho, vai dar 96,7 mais alguns zeros aqui aproximadamente, tá? 96,7%. 96,7, como ele falou, cerca de, está mais próximo então de 97. Então essa aqui seria a alternativa correta aí da nossa questão 78. Beleza pura, gente? Entendido? E a 79, que é a última dessa sequência, ele quer que você ache os valores de x e y que completam o balanceamento da equação de obtenção do iodoformio. Então, basicamente, uma questão de balanceamento. Aqui temos que tomar cuidado que a reação ela continua numa outra linha. Isso aqui, dependendo da intimidade que o aluno tem com balanceamento, pode atrapalhar um pouquinho, tá? Então, assim, se você está com tempo sobrando na prova, a gente sabe que não é sempre que acontece, tá? Mas se você tiver com tempo sobrando e você tiver dificuldade, passa aqui a reação numa única linha para ficar mais fácil de você enxergar, tá? Isso aqui vai produzir 2CHI3, ó, tudo colocado numa única linha, mais 2NaI mais YH2O. Deixa eu colocar aqui agora as variáveis, tá? As variáveis aqui, no caso do iodo, seria X, no caso da água seria Y, e o resto aí ele já deu, beleza? Vamos lá. Vocês observam aqui que eu tenho 2 carbonos, e aqui ó, ele já colocou 2 para acertar o carbono. Então, vou fixar o número 1 aqui, porque eu sei que isso aí eu não mexo mais, tá? O que eu vou fazer agora? Gente, eu vou acertar a quantidade de iodos. Vocês estão vendo que aqui eu tenho 2 moléculas de CHI3, ó. 2 vezes 3 iodos, aqui são 6 iodos. Só que aqui você tem mais 2 do NaI, ó. 6 mais 2 são 8 iodos do lado direito. Para eu ter 8 iodos do lado esquerdo, eu vou colocar aqui um 4. 4 vezes 2, eu tenho 8 iodos do lado esquerdo também. No caso do Y, a gente pode acertar o Y, galera, pelo oxigênio, por exemplo, ou até mesmo pelo hidrogênio, é indiferente. Se você for somar todos os oxigênios que tem do lado esquerdo, aqui do lado esquerdo você tem um oxigênio, do C2H5OH, e você tem 2 oxigênios aqui do NaOH, porque lembre-se que aqui tem um 2 que está multiplicando o número que está aqui, ó. Então, você tem um total de 3 oxigênios do lado esquerdo. Você vai precisar também de 3 oxigênios aqui ao lado direito. O hidrogênio, a gente pode conferir só mesmo para dormir com a consciência tranquila, porque provavelmente o hidrogênio já está correto, né? Se você já fechou o balanceamento, o hidrogênio tem que estar correto. Então, vamos conferir aqui o hidrogênio. Ó. O C2H5OH ó, tem 5 hidrogênios aqui, com mais um daqui, ó, são 6 hidrogênios. Aqui tem 2 vezes 1 daqui, então são 2 hidrogênios. Eu tenho 8 hidrogênios ao todo, certo? Aqui você tem 2 vezes 1, são 2 hidrogênios. E aqui, ó, 3 vezes 2 são 6 hidrogênios. 2 mais 6 são 8. Então, a quantidade de hidrogênios está certa em ambos os lados. O valor de X do balanceamento aqui, 4. E o valor do Y, 3. 4 e 3, você vai marcar então a alternativa correta, ó, a letra B. Esses seriam os valores de X e Y que completam o balanceamento da reação respectivamente. No caso da questão de número 80, já envolvendo a parte de indicadores ácido-base, ela diz o seguinte: azul de bromotimol é um indicador ácido-base que apresenta cor amarela em meio ácido. Vamos anotar aqui, gente, essas cores aqui. Certamente isso vai servir em algum ponto da questão. Se o meio for ácido, amarelo em meio ácido, verde em meio neutro e azul em meio alcalino. Lembra que meio alcalino é meio básico. Esse indicador foi acrescentado a 3 tubos de ensaio 1, 2 e 3, contendo apenas água destilada e apresentou-se com a cor verde.
Por que, gente, se apresentou com a cor verde? Porque a gente sabe que a água destilada ela é uma substância pura, tá? Se a água destilada é uma substância pura, ela tem um pH neutro, ela é uma substância neutra, tá? Então, a gente viu aqui, ó, que o indicador ele fica verde em meio neutro, beleza? Em seguida, foi acrescentado até a saturação solução de óxido de cálcio sólido, CaO, ao tubo 1. O que acontece, gente? O CaO, para quem não lembra a classificação, esse cara aqui, ele é um óxido de natureza básica. Os óxidos básicos, eles são óxidos que têm acompanhando o oxigênio um metal com NOx baixo. Normalmente são metais da família 1 ou 2 da tabela periódica. Então, óxidos da família 1 ou 2 são óxidos básicos. E óxidos básicos, como o próprio nome sugere, são substâncias que, quando você acrescenta em água, eles tornam a solução alcalina. Se vão tornar a solução alcalina, isso significa que em meio alcalino, esse indicador ele vai adquirir a coloração azul. Então, nós temos então que no tubo 1, nós vamos ter uma coloração azul, o meio ficará alcalino, porque o óxido de cálcio é um óxido básico e ao ser adicionado em água, ele irá alcalinizar o meio. Dióxido de carbono gasoso no tubo 2, CO2 no tubo 2. Você já ouviu falar em chuva ácida? Provavelmente sim. Um dos responsáveis pela chuva ácida é o CO2, que é reconhecido como um óxido ácido. Óxidos ácidos são aquelas substâncias que, em contato com a água, acabam acidificando a água. Alguns óxidos de carbono, como é o caso do CO2, alguns óxidos de enxofre, como é o caso do SO2, o SO3, e um ou outro óxido de nitrogênio são considerados óxidos ácidos. Então, o CO2 ele é um óxido de natureza ácida. Se ele vai deixar o meio ácido, isso significa que no tubo 2, olhando pela coloração do indicador aqui, ó, amarelo em meio ácido. Então, o tubo 2 ele vai assumir a coloração amarelo. Tubo 3, monóxido de nitrogênio gasoso, N2O ao tubo 3. E aqui, galera, mora uma grande pegadinha nesse tubo 3. A maioria dos alunos, quando fizeram a prova da UEA, lembro como se fosse hoje, essa prova aí de 2017, muitos alunos julgaram o N2O como sendo um óxido de natureza ácida, porque lembraram, bom, é um óxido de nitrogênio, os óxidos de nitrogênio são ácidos. Alguns óxidos de nitrogênio são ácidos de fato, como é o caso do NO2, só que tem alguns outros óxidos de nitrogênio que são considerados, na realidade, gente, óxidos neutros. Vou mostrar para vocês aqui quais são os óxidos neutros. Os óxidos neutros mais importantes são CO, NO e N2O. O monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio. Esses são óxidos neutros. Ah, professor, mas como é que eu vou saber que esses são neutros? Muita gente perguntou isso após a prova. Gente, infelizmente, deixa eu tomar água aqui. Infelizmente, tá? Olha bem o que eu estou falando. Infelizmente, isso é decoreba. Para você saber quem é óxido neutro, é decoreba. CO, NO e N2O são óxidos neutros, ponto. Teria que decorar. Aí o que aconteceu? Essa questão induziu a grande massa dos alunos. E aqui eu não estou nem falando de aluno que tem uma deficiência ou tem uma dificuldade com química, mas às vezes aluno até que é bom, que tem facilidade, certamente teve um índice de erro muito grande nessa questão, porque julgaram que o óxido de nitrogênio todos os óxidos de nitrogênio são ácidos, mas não são. Óxido neutro, só para lembrar para vocês, galera, são aqueles óxidos que não reagem com água, não reagem com ácido e também não reagem com base. Eles não reagem com essas três classes de compostos.
Essa questão, ao meu ver, agora eu vou dar para vocês a minha opinião de professor, tá, gente? Essa questão, ao meu ver, ela acabou valorizando mais aquele aluno que teve a capacidade de memorizar do que aquele aluno que efetivamente tem um conhecimento químico. Então, essa questão, se o aluno ele não memorizasse, ele diria que esse óxido aí, o N2O, ele é um óxido ácido. Aí ele ia julgar que a coloração ia ficar amarelo. Aí, com a sequência azul, amarelo, amarelo, ó, vocês estão vendo que tem a pegadinha aqui, ó, a letra C. A letra C é a alternativa da pegadinha. Só que, como eu falei para vocês, como esse óxido é neutro, ele não vai alterar o pH da solução. Não alterando o pH, em meio neutro, o indicador ele fica de que cor? Ele fica verde. Então, aqui na resposta do item 3, o indicador seria verde. Azul, amarelo, verde. Cadê? Azul, amarelo, verde. Ó. Temos aqui o gabarito correto da questão. Seria a alternativa na letra E. Então, assim, galera, como eu falei para vocês, isso caiu em 2017, foi alvo de muitas críticas. É uma questão que, como eu falei, valorizou mais a capacidade do aluno decorar do que o seu conhecimento de química propriamente dito, tá bom? Mas, claro, assim, essa é a minha opinião. Eu queria saber o que vocês acharam dessa questão número 80. Todo mundo que está assistindo esse vídeo, queria que você comentasse aqui, não, professor, eu saberia, eu digo eu não saberia, eu achei essa questão boa, eu não gostei dela. Coloquem aqui de maneira respeitosa, claro, tá, gente? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, beleza? Vamos debater um pouquinho sobre esse assunto. Com relação à questão de número 81, ela diz, em um experimento realizado ao nível do mar, sob pressão de 760 milímetros de mercúrio e temperatura 27 graus, foram coletados 200 ml de gás hidrogênio. Caso um experimento idêntico a esse fosse realizado em um local de maior altitude, sob pressão de 790 milímetros de mercúrio e também a 27 graus, o volume de hidrogênio coletado seria de aproximadamente igual a quanto? Bom, galera, vamos assumir, então, a questão, acho que ela deveria ter enfatizado um pouco mais isso para não restar dúvidas, mas vamos assumir que a quantidade em mols, a quantidade em massa de gás que foi coletado nos dois recipientes foram iguais. Vocês perceberam que ele manteve a temperatura constante em 27 graus. Se a temperatura se manteve constante em 27 graus nos dois experimentos, nós estamos diante de uma transformação gasosa chamada de transformação isotérmica. Transformação gasosa isotérmica é aquela que a temperatura do gás é mantida constante. E se a temperatura de um gás é mantida constante, a sua pressão inicial vezes o seu volume inicial é igual ao produto da sua pressão final pelo volume final. E aí nós temos então a equação da transformação isotérmica, estudo dos gases. Eu posso usar a pressão e volume aqui, galera, nessa equação em qualquer unidade que eu quiser, desde que seja a mesma em ambos os lados. Como vocês perceberam que ele falou, quando ele realizou o experimento ao nível do mar, vou considerar essa situação como inicial, a pressão do experimento era de 760 milímetros de mercúrio. Então, vou colocar aqui na pressão inicial 760. Ele coletou 200 ml de gás hidrogênio. Vou colocar aqui o volume em ml, 200 ml de gás hidrogênio. Se esse experimento fosse realizado agora em um outro local, uma outra situação que eu vou chamar de final, nessa nova pressão de 690, qual seria o volume de hidrogênio coletado? Aí vocês estão vendo que esse volume seria o meu VF, beleza? Bom, a gente pode cancelar aqui alguns zerinhos antes de fazer a conta. Ó, podemos cancelar um zero aqui do 760 com um zero aqui do 690. Quando fizermos as contas, vai ficar aqui 76 vezes 200 e isso aqui vai dividir por 69. O resultado disso aqui, galerinha, vai dar um número quebrado, mas aproximando para um inteiro aqui, sem levar em consideração as casas decimais, até porque as respostas estão em número inteiro, 220 ml. Visto que se o volume inicial está em ml, o volume final também está em ml, o que me leva então a marcar como alternativa correta a resposta na letra A, ok?
Agora, existe um porém aqui, tá, galera? Vamos supor que, por algum motivo nessa questão, você não teve tempo de resolvê-la, aconteceu alguma bronca aí, você se enrolou com física, se enrolou com outra disciplina, enfim, e aí chegou na prova de química e tal, você fez lá rapidão, chegou na 81, não deu tempo de fazê-la toda. Você tem que chutar. Aqui, eu poderia chutar de forma muito consciente e eliminar 3 alternativas para eu chutar só entre 2. Como, professor, o senhor faria uma parada dessa? Quando a gente ensina para os alunos, quando eu ensino para os meus alunos transformação isotérmica, uma das coisas que eu enfatizo bem não é só a questão matemática, mas é a teoria envolvida por detrás da transformação isotérmica. Quando a gente mantém a temperatura de um gás constante, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Isso significa que se eu diminuo o volume do gás dentro de um recipiente, a pressão dele vai aumentar. E se eu aumento o volume, a pressão diminui, mantendo a temperatura constante. Se eu diminuo o volume, a pressão aumenta. Se eu aumento o volume, a pressão diminui, inversamente proporcionais. Vocês devem ter percebido que a pressão inicial era de 760. A pressão final caiu para 690. Ora, se a pressão diminui, o que acontece com o volume? Ele aumenta, porque pressão e volume são inversamente proporcionais. O volume inicial não é 200 ml, gente? Então o volume final tem que ser uma resposta maior que 200. Maior que 200, ó, você tem a letra A, e maior que 200 você tem a letra D. Então, pelo menos, se fosse para chutar, você ficaria só em 2 alternativas e teria aí 50% de chance de acertar, beleza? Por isso que eu sempre falo para os meus alunos e falo aqui para vocês também. Na hora de estudar as questões que envolvem matemática, não fique só naquela visão, ó, conta, número, conta. Não, abra a sua mente, abra seu horizonte, seus horizontes e tente entender a teoria que está por detrás do exercício. Garanto para vocês que é uma teoria muito rica. E eu queria saber também se vocês perceberam esse detalhe nessa questão. Ou se nessa 81 vocês já foram direto para o cálculo, olharam o ambiente teórico e eliminaram aí para ficar em 2 alternativas. Deixa aqui para mim nos comentários, tá bom? Eu queria saber se vocês teriam essa visão aí para eliminar as alternativas, essa dica que eu acabei de dar aí para vocês. Show? No caso da 82, ela diz, na reação de combustão completa da glicose, os produtos têm um espaço do que os reagentes, portanto essa reação é, e o sinal do seu ΔH é, e aí tem os espaços, tá? Primeiro, gente, toda reação de combustão, toda é isotérmica. Toda combustão é isotérmica, toda. Se a combustão é exotérmica, isso quer dizer que é uma reação que libera calor. Toda reação que libera calor, gente, ela graficamente ela é uma reação de descida, porque ela está perdendo calor. Então é como se aqui você tivesse o início da reação, ó, que são os reagentes, e aqui no final você tem a energia dos produtos, que é menor. Reações que liberam calor graficamente são reações de descida, energeticamente falando. Então o reagente ele tem muita energia, aí ele começa a pegar fogo, ele libera essa energia para o meio ambiente, ó, e os produtos vão ter uma energia menor que a dos reagentes. Os produtos têm menor energia armazenada do que os reagentes. Portanto, essa reação ela é exotérmica, toda combustão é exotérmica, e toda reação exotérmica tem um sinal de ΔH negativo. ΔH negativo, reação exotérmica. Menor exo e negativo, ou menos, né? Aqui está menos, não tem problema, eu coloquei menor. Menos exo e negativo. É isso aqui, né, gente? Letra D, menos exo negativo, menos exo negativo. Show, ó. Então, a alternativa correta aí da 82, gabarito na letra D. A questão de número 83. Em um frasco fechado sob temperatura constante ocorre o equilíbrio entre água líquida e vapor de água, representada pela seguinte equação. Aí vocês viram que ele deu a equação.
A expressão da constante Kc desse equilíbrio é dada por. Ali quer saber qual é a constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio, galera, é uma razão entre a concentração dos produtos pela concentração dos reagentes. Toda constante de equilíbrio, universalmente, ela é definida dessa forma: concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Só que um detalhe importante é que quando a gente vai estabelecer a expressão da constante de equilíbrio, espécies sólidas ou espécies líquidas, elas não entram visto que elas têm uma concentração constante. Então, se houver numa expressão de uma constante de equilíbrio sólidos e líquidos, via de regra, considerando uma questão normal, eles não entram. Vocês estão vendo aqui que nessa reação, quem é o produto? O produto é água gasosa. Então, eu vou colocar aqui, ó, concentração da água gasosa, né? Vou colocar aqui, ó, concentração da água gasosa. Aí, teoricamente, eu colocaria aqui, ó, dividido pela concentração dos reagentes. Só que o reagente é a água líquida. Como a água líquida ela não entra na expressão da constante de equilíbrio pelo fato de ser um líquido, a constante de equilíbrio, gente, é simplesmente isso aqui, ó, concentração da água líquida. É como se o denominador aqui dessa fração fosse 1, que seria a concentração de água líquida, mas ela é uma constante. Então, a constante de equilíbrio é simplesmente a concentração da água gasosa. Concentração da água gasosa, ó, vocês estão vendo que a alternativa disso estaria na letra B, ok? Então, num sistema em equilíbrio que você tem espécies sólidas e espécies líquidas, saiba que eles têm concentração constante. Então, na maioria dos casos, via de regra, salvo algumas raríssimas exceções, eles não entram na expressão da constante de equilíbrio. Fechou? E a nossa última questão, galera, desse vídeo, a última questão da prova geral de 2017, assinale a alternativa que apresenta corretamente a fórmula estrutural condensada de uma substância orgânica oxigenada da classe dos éteres. Éteres. Falou éter. Falou éter, falou um oxigênio ligado a dois grupos orgânicos que podem ser iguais ou diferentes entre si. OH ligado a carbono saturado, isso aqui me parece um álcool. Aqui na letra B, galera, CHO. Para quem não lembra o que é CHO, CHO é a mesma coisa que isso aqui, ó, C-O ligado a um hidrogênio. E esse grupo, ele é o grupo funcional de um aldeído. Aqui na letra C, reparem, eu tenho um oxigênio ligado a dois grupos orgânicos, ó, um grupo etil aqui do lado esquerdo e um grupo metil aqui do lado direito. Isso sim é um éter. A UEA pediu para eu marcar éter, marquei então a letra C. E professor, e nessa letra D? O que é essa letra D? Ó? A letra D, galera, se você for abrir essa estrutura, fica isso aqui, ó. CH3, esse COOCH3 evidencia esse grupo funcional aqui, ó, que é o grupo funcional de um éster. Então, aqui na letra D, nós temos um éster. E a letra E, professor, o que é esse CO entre parênteses? Essa letra E, deixa eu colocar para vocês bem aqui, ó. É como se você tivesse um CH3, no meio da cadeia você tem um CO, CO é a abreviação de C-O, ligado a outro CH3. Grupo carbonila ligado a dois grupos orgânicos, você tem então a função cetona. Então, de fato, a única alternativa que é um éter, marcamos aí então a letra C. Gente, vou finalizando o vídeo por aqui, mais uma vez pedindo a ajuda de vocês para a gente fazer crescer esse projeto. Eu falei para vocês no começo do vídeo que praticamente não existe material sobre a nossa querida Universidade Estadual do Amazonas na internet. Resoluções de provas, seja material falando sobre o vestibular, até ensinando a fazer inscrição, eu faço isso aqui no canal. Então eu preciso de vocês, eu preciso da comunidade que faz a prova da UEA, ou que já fez, que ajude no crescimento, só ir compartilhando nos seus grupos. Olha, tem um canal de um professor que é daqui de Manaus, que ele fala sobre a prova da UEA, dá dica, fala sobre o edital, fala sobre como faz inscrição, resolve as questões de química. Vamos espalhar, galera, porque o canal crescendo, eu consigo levar para vocês cada vez mais conteúdo gratuito
e de qualidade. Combinado? Qualquer problema, qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Vou ficando por aqui e muito em breve a gente volta para mais uma videoaula. Grande abraço a todos, gente. Sucesso sempre. Até a próxima. Valeu!